que a gente descobriu? O que vai acontecer com isso aí? Porque o Lulinha, quando apareceu o Lulinha, já blindaram ali. Sim. Deve ter aparecido mais coisa ali, aí acabou a CPMI. Olha, Emílio, e quem está nos assistindo, não se deve confundir o fim da CPMI, da comissão, com o fim das apurações. Porque tudo que nós fizemos foi juntamente com a Polícia Federal e com o Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro André Mendonça. Então, mas é isso que o Supremo falou. Falou que aquilo é política, que é a Polícia Federal que está... Mas só que não vai aparecer. Não vai chegar para a audiência. Vai aparecer. Eu tenho muita tranquilidade de que essa apuração vai levar ainda muita gente para a cadeia e para a condenação. Porque nós expusemos ao Brasil o que aconteceu, Emílio. Porque o relatório ele foi barrado, mas a verdade não. Nós chegamos a ter 800 mil pessoas assistindo a CPMI. Eu lembro. 800 mil. Impressionante. Olha, para o descrédito que a política tem no Brasil, gente, olha, é um descrédito, porque, olha, ninguém é santo na política, todo mundo tem suas dificuldades e a população reclama muito. Nós chegamos a ter quase 1 milhão de pessoas confiando no trabalho. Hoje é impossível você evitar que essa verdade não esteja na boca das pessoas. Mas quem traiu os velhinhos? Pra gente anotar, vou escrever no caderninho. Na boca do sapo. Nós vamos botar na boca do sapo aí pro inferno. Ficou muito claro. Quem traiu? Que quando nós chegamos próximos a nomes importantes, ligados à própria presidência da República, a parlamentares que estão comigo no Senado, na Câmara Federal, assessores que receberam dinheiro em conta, aí as dificuldades começaram a aparecer. Um habeas corpus atrás do outro, uma decisão do Supremo atrás da outra, as pessoas já recorriam para não comparecer, criou-se uma discussão sobre investigado e testemunha, que dividiu o próprio Supremo Tribunal Federal em relação a isso, e eles tentaram, de todas as maneiras, impedir que nós seguíssemos nessa organização, que eu vou lhe falar, foi um método muito cruel de roubar os aposentados. Sim. Muito cruel. Gente que tinha tecnologia, tinha capacidade, conhecimento, tinha influência política, roubaram pessoas, sabe, na cama, gente vulnerável no Brasil. A gente não pode aceitar isso, não. O Brasil não pode aceitar isso. Nós terminamos a parte política. Agora, é papel da justiça condenar as pessoas que nós entregamos lá as provas todas, porque o relatório pode não ter sido aprovado, mas ele serve como investigação para todas as autoridades, inclusive o próprio Supremo. E você acha que vai dar alguma coisa, ou vai ficar por isso mesmo, como sempre ficou, e a gente com cara de trouxa aqui? Olha, nós temos 14 presos. E gente milionária preso, gente que roubou muito dinheiro. Esses 14 foram presos dentro de 21 que nós pedimos logo no começo da CPMI. Certo. Foi a CPMI que mais prendeu pessoas. Eu dei voz de prisão para um líder de uma dessas associações que roubou milhões de aposentados. Esse homem saiu pela porta do fundo, numa decisão da justiça que deu a ele o pagamento de fiança. Até hoje ele está foragido. Aí, ó. Se naquele momento a gente tivesse mantido o sujeito na cadeia, seria o 15º. Olha, nós temos 3 bilhões e meio de reais apreendidos. 3 bilhões, gente. Nós não estamos falando... Mas quanto foi roubado? 7 bilhões. Foram hoje a nossa estimativa. Voltou, metade. Olha, eu posso dizer com tranquilidade, o que nós pudemos fazer, nós fizemos. Tem avião apreendido, avião de 40, 50 milhões, tem fazenda, tem apartamento, tem casa. Do Careca? O Careca era o chefe. Parlamentar. Quem era o chefe? Advogados. Pera lá, vamos saber quem era o chefe. Olha, começou com um núcleo lá no governo Temer. É bom a gente dar essa característica histórica de... Lá no Temer, havia lá um ex-deputado que se tornou dono do INSS. E ali se começou a trabalhar com servidores corrompidos. 4 deles de carreira, 2 procuradores e outros 2 que, inclusive, um foi ministro, que está aí com tornozeleira eletrônica. Esse pessoal, eles montaram um esquema dentro do INSS de facilitação das associações. Então começaram a vir sindicatos, entidades, associações fantasmas. Já no governo Bolsonaro se criou a questão dos clubes de desconto. E no governo Lula esse negócio explodiu em bilhões. É isso que aconteceu. E as quadrilhas. Esse que está aí, que é conhecido como Careca do INSS, foi o mais sofisticado. O sujeito que criou um esquema impressionante de call center do crime, a pessoa reclamava, eles resolviam um caso ou outro no varejo, mas roubavam
certo, em massa da população. Nós temos um outro, que é o Maurício Camisotti, que é muito rico, inclusive, que entrou nesse esquema, está preso, deve fazer delação, que é a expectativa, e eles foram se desdobrando em dezenas de associações, no Ceará, em Sergipe, em Minas Gerais, no Amazonas, de pesca, e isso virou um problema no país todo, gente. Senador. Foi um trabalho bacana, né, que vocês fizeram. Você ficou chateado que o Supremo falou que era só política, que vocês estavam fazendo? Vocês devem ter ficado chateado, né, senador? Olha, decisão judicial, Emília, a gente cumpre. Não está aqui quem queira colocar fogo no país e dizer que nós temos que desrespeitar o Supremo. Nada disso. Agora, que nós precisamos, como parlamentares, isso aqui é um assunto... Nós precisamos rediscutir as prerrogativas do parlamento, isso eu não tenho dúvida. O parlamento tem que ter vergonha na cara de poder se levantar e rediscutir com o próprio Supremo o seguinte: nós podemos investigar ou não? Por que não pode? Pois é. Por que não pode? A investigação é muito clara. Está lá na Constituição que nós temos um dever constitucional de investigar. Aí, de repente, nós não podemos trazer uma pessoa porque nós quebramos o sigilo dela e ela é investigada. Tem que mudar a lei. Aí, o parlamento é que tem que mudar a lei. Então, hoje, eu falo para vocês com muita tranquilidade, os chefes, aqueles que são os donos mesmo dos líderes de grupos, mostraram muita má vontade com a CPMI, porque envolvia gente importante da política, assessores que foram pegos com dinheiro em conta. E eles não queriam, tanto que o Centrão e a esquerda se juntaram para derrubar o relatório. Isso que a gente chama, que a maioria das pessoas chama de sistema. Sim. Esse que é o sistema, que é algo que é difícil ser derrubado, que é o que interessa para um outro Brasil. Tem o Brasil que a gente paga e a conta e tem esse Brasa. É o Brasa, né? É o Brasa. Vai Brasa. Mas você é senador, você está lá no... Você está no sistema. Lá é Blue Label. O Senado é Blue Label. Sim. Macallan. É Macallan. Mas isso é uma coisa que tem que acabar, né, senador? Olha, isso é uma coisa que, é uma vergonha, não é? O que está acontecendo, nós saindo dessa... A CPMI é um exemplo interessante. A gente precisa de uma reforma política. Perfeito. Porque hoje... As leis que nós fazemos no Brasil são só para beneficiar os que já estão na política. Os partidos, eles se organizam, e eu sou testemunha e tenho falado isso. Os partidos se organizam para que quem já está na política se perpetue. Exatamente. Aí a pessoa fica lá 8 mandatos de senador. Fica lá 10 mandatos de deputado. Com uma verba milionária. É difícil você renovar esse esquema. E esse sistema, Emílio, ele envolve... poder político, ele envolve advogados com escritórios milionários, ele envolve resorts, ele envolve aviões, favores, pessoas que chegam a cargos indicadas e têm votações internas. Porque toda indicação, seja para a agência, para o Supremo, ela é uma indicação política. Então essa é uma outra mudança que a gente precisa fazer. A forma de indicar ministros do Supremo. Perfeito. A gente tem que mudar isso. Que é copiado do americano. Mas, por exemplo, que nem agora o Alexandre de Moraes, que nem apareceu aí casas dele, dinheiro, que apareceu. Imóveis, 266% de... Você acha que ele vai explicar isso? Ou você acha que olha, vai deixar, vai ficar... Porque ele não explicou nada. Mas você acha que ele vai? Não sei. Perguntando pro senador. Pois não, excelência. Vai nada. Excelência, o país precisa de uma resposta. Eu não tenho medo nenhum de dizer para vocês, e estou sendo assim perseguido de uma maneira absurda, politicamente, pessoalmente, porque qualquer país sério do mundo, o ministro Alexandre de Moraes estaria afastado da Suprema Corte até uma investigação provar se ele tem ou não tem responsabilidade. Porque é uma dúvida, né? Não, é uma não dúvida pode. que está aí na... Coerente. Qual foi uma decisão dele logo depois do fim da CPMI? Restringir as quebras de sigilo a investigações formais. Ou seja, ele limitou mais uma vez a possibilidade de mais uma blindagem em cima do parlamento. E o mais assustador que você colocou aqui é a relação dos escritórios de advocacias com os ministros. Isso tem que acabar no Brasil. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Concordo, é conflito de interesse ou não? Concordo. Se a sua esposa tem um escritório de advocacia e ela vai advogar no caso que está sendo investigado, alguma coisa vai ter lá naquele lugar. Todos os ministros, a maioria deles, a gente usa aqui supostamente, mas é verdade, foi feito aqui. Todos os ministros têm parentes relacionados a escritórios de advocacias. Ou é o filho, ou é a mulher, ou é a esposa. Isso é um absurdo. Olha, ontem, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, o ministro André Mendonça fez um pronunciamento espetacular.
Nós precisamos de uma justiça que não trate os casos como amigos ou como inimigos. Nós precisamos de uma justiça que não tenha relações particulares que comprometam as decisões. Senador, mas isso você acredita? Espera lá, senador, você acha que a justiça vai tratar Emílio, Samidana e o gordo Viana, como trata o alto clero. Mas nunca, isso é sonho. Olha, isso é sonho, é delírio. Concordo plenamente. A não ser que você tenha algum lugar lá dentro. Não, é impossível, é impossível. Não, eu concordo, mas olha aqui, gente, isso é delírio. Existe o mundo que a gente quer viver e o mundo que a gente vive. A gente tem que ter o pé no chão. Agora, a gente não pode deixar de olhar o mundo que a gente quer, senão a gente desanima. Se a gente desanimar, olha, se fosse para desanimar, quando eu peguei essa CPMI, junto com o relator, que nós começamos a olhar o tamanho do escândalo que nós tínhamos nas mãos, quando a gente começou a perceber a importância dos advogados, os valores que chegavam lá para poder conversar com a gente, quando nós começamos a perceber os nomes, assim, o Alfredo, nós estamos numa guerra. Ou a gente leva isso aqui até o fim, acreditando que a gente vai fazer o nosso trabalho, então a gente tem que desistir agora. Perfeito. É o que eu penso. Não é nós tirarmos do Supremo Tribunal Federal o poder deles. Não, a gente precisa de uma justiça independente. Agora, nós precisamos rever como essas pessoas chegam lá. Perfeito. Outra coisa, mandato para eles, eu defendi isso aqui na outra entrevista. A gente precisa colocá-los lá por 10 anos, depois trocar, arejar isso, as ideias novas. Mas a gente precisa discutir com responsabilidade, sabe, com pensamento no futuro do país. Mas é um papel do parlamento. Enquanto nós tivermos um parlamento subserviente, com pessoas que têm processo da justiça, cada operação da Polícia Federal aparece o nome de determinado. Aí, meu amigo... Tem todo mundo, né? Tá envolvido. Não vamos chegar a gente só falou da CPMI do INSS, mas dentro da CPMI do INSS tem uma... Eu fiquei triste, cara. Lógico. Eu fiquei triste, porque todo dia a gente falava aqui, pô, e os velhinhos? Como é que tá os velhinhos? Aí passava um trecho da CPMI, a gente mostrava que estava... Quando vê aquele lá que falou, puta, foi 8-2, eu fiquei triste. Eu falei, porra, a gente não vai ficar sabendo quem traiu os velhinhos. Vai ser mais uma coisa que vão jogar embaixo do tapete. Se a gente não... E aí apareceu o Banco Master. Que a gente achava que o pior já tinha vindo, veio o Banco Master. Mas, senador, eu lembro a sua voz de prisão, né? Acho que teve até um momento emblemático com aquele famoso advogado, Nelson Williams, que não foi preso, né? Não foi preso. Ele chegou com habeas corpus, né? Sim, mas como que tá essa situação? Porque eu entendo que conseguiram prender algumas pessoas, mas outras que vocês tinham, pelo menos, indicado, né, a prisão, ou o senhor tinha dado voz de prisão, acabaram não seguindo, né? Olha, dos 21 que nós pedimos a prisão, um está foragido e 14 estão presos. E os outros? Olha, tranquilo, vamos fazer um balanço aqui da CPMI, porque o que passa muitas vezes é que acabou a CPMI, relatório foi votado. Olha, a verdade foi exposta, nós mostramos as quadrilhas, como elas agiam, quanto elas roubaram, onde foi parar o dinheiro, que é o que mais interessa. A gente tem que saber onde é que está o dinheiro de toda essa história. Parte desse dinheiro já foi apreendida. Então, hoje, o aposentado que nos assiste, em qualquer lugar do Brasil, sabe o que aconteceu no INSS. E o mais importante, Emílio, olha, nós temos hoje uma nova lei que foi assinada debaixo da CPMI, que proíbe os descontos dos aposentados. Então, hoje a gente não vai ter mais a chance deles roubarem outra vez os aposentados. Isso já é um avanço. Que era aquele negócio do Bolsonaro. O Bolsonaro tentou fazer isso. Tentou, logo o Bolsonaro tentou. O Bolsonaro tentou na época. Pô, eu lembro que a gente deu a notícia, o Bolsonaro queria fazer essa lei, aí fala, não, você quer mexer nos velhinhos, quer tirar a vantagem dos velhinhos. É isso aí. O pessoal do canhoteiro. Modificado. Foi no debate político. Nos sindicatos. Os sindicatos é que entraram para poder fazer uma mudança e não perderem os descontos que eles tinham. Hoje acabou tudo. Hoje não se desconta mais de aposentado. Isso é uma vitória. Agora, o relatório encerrado, a justiça é que tem que fazer o papel dela. Os nomes estão lá, as provas estão lá, o aposentado sabe quem roubou, como roubou, e a gente tem que cobrar. Porque o que mais as pessoas querem, gente, é que esse assunto caia no silêncio.